Voltando com o Futebol 360, eu pergunto pra você, torcedor rubro-negro, se o Bruno Henrique for embora... Já colocaram o Jorge Jesus, eu não consegui nem completar aqui. Os caras... Não tem jeito, né? Por quê? Tem a história que o Fenerbahçe estaria interessado no Bruno Henrique. Quando você vê o Fenerbahçe interessado no Bruno Henrique, quem é que está interessado no Bruno Henrique? Mas esse JJ, ele quer sempre agitar o Flamengo, né? Mas é um agitador. Ele foi lá, assinou, tudo certo, pronto. Acabou. Por algum momento, não vai se falar mais de Jorge Jesus. Ninguém mais vai falar de Jorge Jesus no Flamengo. Bruno Henrique. Aí ele chega no Fenerbahçe? Quero o Bruno Henrique. Quero o Bruno Henrique. Não quer o Gabi também? Não. Arrasca. No primeiro momento, não. Arrasca. Ele quer o Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo pode responder na hashtag F360BR. Faria muita falta? Tem substituto à altura? Depende de quanto vai vender? Depende de quem vai trazer? No elenco tem reposição? São várias perguntas para você responder. Responda todas, Breler, por favor. Bruno Henrique, para mim, é um craque. É um jogador que no futebol brasileiro faz a diferença. Mas é preciso entender também o momento da carreira dele. É um jogador com mais de 30 anos. Então para o Bruno Henrique vale o momento, mas para os clubes na Copa do Brasil vale o passado, é isso? Calma, meu jovem. Caramba! Calma. Meu Deus! Que agressividade é essa gratuita? Valia o passado, a tradição e tal. Agora, Tô com medo Bruno Henrique dessa vale o reunião momento. pós-programa, hein? Não, mas eu valorizo o passado, a tradição de Bruno Henrique e o presente também. O calma, meu jovem, foi maravilhoso. Eu valorizo. Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Bruno Henrique é um craque, mas o momento hoje, e aí não só dele, mas do Flamengo, pede uma transição de elenco. E se tiver uma proposta com valores que dificilmente se acha por um jogador com mais de 30 anos para ir para a Europa e só vai nesse tipo de movimentação, um técnico que trabalhou com ele no futebol brasileiro, que confia no Bruno Henrique, eu vejo que o Flamengo precisa pensar, de fato, numa situação que não fosse essa, fosse o Flamengo de 2019, não teria discussão sobre saída de Bruno Henrique. Mas hoje, pelo que o Flamengo precisa para o futuro, dependendo dos valores, eu vejo que não é proibitiva a discussão sobre uma saída do Bruno Henrique. Vai fazer falta? Certamente, mas o Flamengo também precisa se preparar para um rejuvenescimento desse elenco que tem dado amostras, principalmente no segundo tempo, de que está sente o cansaço, sente a falta de volume físico de jogo para conseguir conciliar com essa proposta do Paulo Souza. Então, se antes eu veria como um absurdo falar em saída do Bruno Henrique, hoje, mais pelo momento do Flamengo do que do dele, embora tenha tido algumas lesões... algumas ausências que fizeram com que o Flamengo se arranjasse ali, né? Sem ele. Hoje, é diferente. Hoje o substituto natural é o Lázaro. Ainda não está pronto para ser o titular do Flamengo, mas pensando numa proposta que seja acima de 15 milhões de euros, vejo que dá para conversar. Mas não pode sair também. Tem valor dessa proposta? Não cheguei a ver se tinha valor. Eu vi que tinha conversa, mas não vi ainda se tinha uma sondagem. O Bruno Henrique, por mais que seja um jogador com mais de 30 anos, é muito valorizado pelo que entrega hoje. É um cara que ainda tem pelo menos mais 5 anos de carreira em alto nível. E o Jorge Jesus não pode oferecer pouco pelo Bruno Henrique, né? Porque ele sabe da qualidade desse jogador. Tem essa também. Já que está chegando para causar, que ofereça uma proposta digna para o Flamengo. Porque se vier com dinheiro de troco para tentar levar o Bruno Henrique, vai ser mais um episódio do Jorge Jesus querendo fazer palhaçada e tirar sarro com a cara do Flamengo. Mas você tá no fígado, hein? Que isso? Gente, mas de novo, ele veio passar férias para causar o que ele causou recentemente. E agora já está querendo causar de novo? Não, tem que ser uma proposta séria. Independentemente do valor... Sim, mas tem que ser uma proposta séria, independentemente do valor, você olha e fala assim, para esse cara eu não vou vender. Você faria isso? Fala, não vou vender. É o Jorge Jesus. Mas nesse caso não é só a vontade do Flamengo, tem a vontade do jogador também, de ver a possibilidade de ir para a Europa, dessa idade que ele tem, dependendo do valor da negociação. Não é para ser a ferro e fogo. Agora, ele também chegar aqui com uma proposta irrisória pelo Bruno Henrique, tá de brincadeira, Qual proposta você negociaria? Não, menos de 10 milhões de euros não dá para conversar. 10 milhões tinha conversa. E eu digo isso porque entendo a idade do Bruno Henrique, dificilmente o Flamengo vai conseguir um valor maior do que esse, porque o futebol europeu não tem como prática levar jogadores com mais de 30 anos, mas se a gente pensar que o Andrés Pereira vale 10 milhões, hoje foi o valor pedido pelo Manchester
para negociá-lo. Tem 26 anos, mas o que o Bruno Henrique representa para o Flamengo? As conquistas de título, o fato de ser um ídolo, é preciso que o Flamengo coloque isso na balança também e endureça nessa O Elton negociação. falou lá. O que foi aí, Elton? A multa. O valor da multa rescisória na última renovação de contrato do Willian Henrique ficou estabelecido a 35 milhões de euros, que eu acho que pega nenhum isso. clube hoje, pela idade do Bruno Henrique, vai pagar. Não, isso é negociável. Isso é negociável. Desde que Bem, seja... vai baixar bem, hein? O Fenerbahçe é um time interessante para o Bruno Henrique ir. Então, não é só o Flamengo, uma queda de braço entre Flamengo e Jorge Jesus. Eu acho que não pode se limitar a isso, né? A gente está falando de um jogador no meio dessa história. E tem que fazer valer a vontade do Bruno Henrique, da perspectiva dele, familiar, o que ele pretende. Mas é isso que o Breila falou, não pode ser qualquer valor, entendeu? Não acredito que não chegará uma proposta no valor da multa do contrato do atleta, mas também se for um valor que compense isso, eu acho. É diferente de hoje, o Arrascaeta, por exemplo. Eu acho que é o jogador que o Flamengo mais sentiria falta, porque não há peça de reposição. Não, mas as peças de reposição do Bruno Henrique, dá para questionar. É Você acabou de falar do informação. Lázaro. Lázaro é bom, é promissor. Tem né? o Vitinho Mas também, mas que pode ser colocado ali para jogar. Vocês não falaram de um nome. Marinho, Marinho. por que não falamos? Porque nem vem Não a é do cabeça. mesmo nível. Nem vem a cabeça. O cara tá lá, nem vem a cabeça. Assim, se negociar o Bruno Henrique, numa boa, nessa posição, tá lascado. Porque você tem o Lázaro em formação, você tem o Vitinho, você tem o Marinho. Eu acho que se viesse o Everton Cebolinha, aí bacana. Sem o Cebolinha, Mas não sei. Eu vou dizer Fala. uma coisa, vocês vão falar que eu estou em cima do muro. Não vendo. Se eu sou Não, técnico... você tem uma posição, não vende. Calma, não terminei. vende, você não tá vende uma ansioso. posição. Calma, jovem. Fala Calma, jovem. Se eu sou o técnico do Flamengo, me perguntam, não vendo. Não tem substituto que tenha jogado Se vier o Cebolinha? metade que o Flamengo... E se vier o Cebolinha? Metade que o Bruno Henrique jogou. O Lázaro tá melhorando, tal. Tem o Marinho que joga mais pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, mas perto do que o Bruno Henrique Sim. pode jogar, não tem. O Flamengo vai perder. Se eu sou, por isso que eu falei, se eu sou o diretor financeiro do Flamengo, aí eu falo, olha, ele tem 31 anos, vai fazer 32 no final. Os caras estão oferecendo, sei lá, 10 milhões. 8 milhões de euros. Vende. Depende da Estou em perspectiva. cima do muro, né? Se eu sou o técnico, eu não vendo. Porque esse dinheiro que entra, vamos dizer que entre 10 milhões de euros, você investe e traz o Cebolinha. Mas eu vejo que... Que não pague o Cebolinha inteiro, mas... Mas não é muro. Não é bem o muro que você tá dando a mesma opção que eu, Cebolinha. Se vier o Mas eu dei Cebolinha, duas beleza. opções, eu falei, a visão, por exemplo, se eu sou o Quanto que técnico do pagou no Bruno Flamengo, eu Henrique? falo, não vende. Quanto que o Não Flamengo vende que pagou o no time Bruno vai Henrique? perder. Quanto que o Flamengo pagou no Bruno Henrique? Menos de 4 milhões de euros. Menos de Pelo 4 que eu- milhões de euros. Eu que não foi a lembrava, transação até com o pesquisei Santos. agora há pouco. Foi a 3 transação com o Santos. Transação Sim. com o Santos. Se ele vender Mas por ele 8... valorizou de lá pra Tudo cá. bem, mas se ele vender por 8, considerando a faixa etária, vender por 8, e com tudo que o Bruno Henrique já entregou em campo, com desempenho técnico, Não, o Flamengo nesse fez um bom aspecto negócio. tá mais do que Ele só não pago. pode ficar dependendo do Marinho, vamos ver o Vitinho, o Lázaro. Eu acho que Então. o Flamengo tem que fazer um investimento no Cebolinha, que é mais novo e vai entregar muito. Por isso que imagino existe eu. o contexto. Você não pode deixar o jogador sair por qualquer valor. Porque ele, apesar de ter sido comprado por um valor bem abaixo, se fosse vendido por 8, digamos assim, seria um lucro além do valor agregado de todas as conquistas e de tudo que o Bruno Henrique entregou em campo, você é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar e ainda pode oferecer muito ao Flamengo. Então não é qualquer valor. mas Por isso que eu falo. Você tem E razão. o diretor financeiro, ele usaria também outro argumento. Além de já estar com 31, está sofrendo muito mais lesões do que sofria antes, Que é natural. talvez até pela idade. E o departamento médico Se não do ganhar Flamengo- dinheiro com ele agora, não vai ganhar mais. Concorda? Mas eu vejo que é menos pela questão da grana e mais por uma questão de contexto do Flamengo. E aí você precisa... Qual o contexto? Você vai vender o Bruno Não. Henrique, se não for pela Não, grana. Renovar? precisa rejuvenescer o elenco. Isso daí é um fato. O Flamengo tem de pensar nesse processo, porque chegou um treinador com uma proposta de jogo mais intensa e o Flamengo tem tido dificuldade para executar. Perfeito, mas tem que rejuvenescer mantendo a qualidade. Sim, Para manter não, a qualidade do Bruno Henrique. E aí é que tá. Por isso que eu vejo que não dá para vender o Bruno Henrique por menos de 10 milhões de euros,
Porque é uma grana... Para você contratar uma peça de Para reposição à contratar altura. pelo menos um jogador mais jovem à altura. E jogador mais jovem, por mais que não tenha se firmado no mercado, é desse valor para cima. Um jogador para ser titular, ou pelo menos para brigar por posição, é nessa faixa. Então, vender o Bruno Henrique por menos de 10 milhões, para mim, de euros, seria prejuízo técnico, porque você não vai conseguir uma reposição à altura de jogador jovem, que é o que o Flamengo O Andrés precisa. Pereira não vai ficar. Você vende o Bruno Henrique, coloca um pichulé a mais ali do que ia sobrar entre a do Andrés Pereira e tal, acho que dá para fazer uma proposta para o Cebolinha. Não sei, precisa ver o valor do Cebolinha, como é que é essa negociação, mas se trouxer o Cebolinha, é você rejuvenescer, pegar um atleta com características até parecidas, só que mais veloz ainda, outra questão física, um outro nível físico, outro padrão, e que eu acho que vai entregar muito para o Flamengo. Cebolinha no Flamengo, isso é um negócio espetacular. Vamos dar uma olhadinha no Fã de Esportes participando? Atenção, hashtag F360BR, Douglas Vélez. Atenção, Douglas, bom dia para você. O Flamengo também precisa renovar o seu elenco, é o que o Breler está falando, concorda, hein? Muitos jogadores já estão marcados com o seu jeito de jogar, ainda mais por terem sido multicampeões pelo clube. E a gente tem uma listinha ali, Elton, e tem uma tela, o Douglas dá um gancho legal aqui pro programa, que é o seguinte, a gente pega essa lista, Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Arão, Everton Ribeiro e Gabriel, caras que foram campeões da Libertadores 2019 e seguem no Flamengo, né? Ainda tem mais gente na lista. Arrascaeta, Vitinho, o Diego, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz. 7 jogadores dessa lista com mais de 30. E a maior parte titular, né? Não há necessidade de discutir a Arrascaeta. Zero Não, necessidade. zero, por favor. Dos outros, Elton. Gabigol também não. Perdão, fato. Gabigol também não. Arrascaeta e Gabigol não dá para discutir. Em todos os outros, a discussão, você negociaria, até o Rodrigo Caio está nessa lista aí, negociaria qualquer um? Precisa rejuvenescer? Precisa arejar? Precisa abrir portas para outros jogadores? Nenhum jogador é inegociável, né, William? Agora, nessa lista aí, eu não colocaria o Bruno Henrique no início dela, não. Eu acho que num processo de reformulação, ele estando no grupo ainda é um jogador importante. A questão é que a gente tem ouvido aí o Fenerbahçe fazer essas sondagens. Não acredito que o Fenerbahçe vai pagar 10 milhões no Bruno Henrique, porque a tendência é a contratação de no mínimo 4 reforços e o orçamento é bem limitado para essas contratações nessa próxima janela. Então acho que 10 milhões não vai seduzir o Fenerbahçe a pagar pelo Bruno Henrique, não. Mas nessa lista aí, a reformulação é necessária, não colocaria ele no início dessa lista, não. Agora a questão financeira pesa. Se vier uma proposta boa, a venda é importante, até por todos esses aspectos que a gente falou, né? De idade e principalmente de reformular o elenco com jogadores com essa grana, né? Que porventura entraria. Mas acho muito difícil ele sair por esse valor, viu? Ainda mais pelo que vem da Turquia. A ideia é reforçar com pelo menos 4 jogadores. E não acho que o Fenerbahçe vai pagar no mínimo 10 milhões, gastar 40 milhões, digamos assim, no mínimo, para reforçar o elenco para a próxima temporada. É uma porrada. E aí? Jorge Jesus só está querendo tumultuar, assim, resumindo? De novo, né? De novo? De novo, mais uma É a vez. impressão que dá. Mas eu vejo que nesse caso ele sempre elogiava muito o Bruno Henrique. E realmente gosta. Não tem como não, né? Não, mas é isso. Nós, ele, a torcida, o mundo. Enfim. Mas não é uma surpresa o Jorge Jesus se interessar por jogadores do Flamengo, mas é preciso que o Flamengo também entenda o valor desses caras, mesmo nesse processo de reformulação. Você falou de Cebolinha. Não é garantia que você contrata o Cebolinha ainda numa fase de auge físico na carreira e ele vai chegar e dar retorno imediato. E fazer essa movimentação no meio da temporada é algo sensível. Você precisa rejuvenescer o elenco de fato, mas manter uma estrutura de time titular. Então vejo que se não for uma proposta que realmente do Flamengo pensar, pô, essa aqui não vai cair de novo nem para o jogador, nem para a gente, não dá para pensar em negociar o Bruno Henrique. Não, mas essas Pra mudanças variar- elas não vão acontecer no final do ano, porque vai estar no meio da temporada lá. Se for mas o acontece a momento com o contratação. Cebolinha agora. Para variar, eu vou Pode discordar falar. do amigo Breler. Cebolinha vai Hoje o chegar. embate coisa está aqui, pessoal, né? tá bom. Cebolinha vai chegar e não vai dar retorno imediato? Pode ser que não. 1% de chance. Jogador pronto.
Jogador pronto, jogou muita bola no Grêmio. Tem minhas dúvidas. Foi figura importante numa Copa América vencida pela seleção brasileira, voltando da Europa. Vai chegar aqui, não vai jogar o Cebolinha? Mas o momento dele não Olha a Possibilidade Bel se existe. pegando ao passado. Possibilidade existe, mas é 1% de chance. Agora é Minha o opinião. amigo que está se pegando ao passado. Mas. Porque o Cebolinha tá velho? Há de se concordar. Não, velho passado. não. Você está passando a idade do Cebolinha. tempo dele no Grêmio. As temporadas recentes no Benfica, não é depois de o mesmo 2019, desempenho. não Mas tem deixa sido eu te falar uma coisa. O Gabigol A exigência tava mal é na outra Europa, lá. claro, né? O Gerson não Concordo. estava jogando Pedro nada tava na Europa. mal. O Então, Pedro estava mal na tava mal. Europa. Chegaram Gabigol aqui estava mal na arrebentaram. Europa. O cara tá mal na Europa, vem aqui e Não, arrebenta. depois da cornetada no amigo, que a gente gosta, né? Pode cornetar, tô aqui pra você cornetar. O Vitinho, quando foi Por contratado, favor. Não, o Vitinho, quando foi contratado, se esperava, o cara chegaria. Mas não ali- era essa equipe formada que é o Flamengo também. hoje. O Cebolinha chegar no quarteto ofensivo que tem o Flamengo, eu acho que ele se encaixa muito mais fácil. Cara, é chegar, O sair Hulk, jogando. quando foi chegar contratado e pelo sair Galo, jogando. estava voando na Europa? Ele tava na Ele tava China, na inclusive, né? Na China, desculpa. A Na China, China. pelo que eu, A pelo que China eu estudei, europeia. é na Ásia, né? A China É europeia. na Ásia. Recapitulando. Lembra aquele rebobinando? Perguntando de novo. O Hulk, quando foi contratado, estava voando Não. na China? Ele até demora um tempo a emplacar, entrar na forma. 15 dias. Só o Campeonato Não, Mineiro. demorou. 20 dias. Demorou mais. Uns 2 meses. Não foi assim. Mas, Não, peraí. Mas ele se Ivana, adaptaria. você teve uma opinião, eu tive outra. Ivana concorda com... Não, eu acho que ele se encaixaria muito mais Chega rápido chegando. pela qualidade que tem esse elenco do Flamengo. Eu acho que seria uma identificação muito... Por causa da questão de qualidade de futebol mesmo. Eu acho que eles iam se entender Então, bem ali. eu concordo que tem boas chances de Sim. dar certo. Tá mudando a Cara que opinião, ainda- hein? Não, isso daí- Agora consegui. tem boas Vem com a gente, chances de dar consegui. certo. Vem com a gente. Mas o meu tá, ponto vem é... com a gente, vem com a não gente. é É, vem que você vai garantia, ser feliz. não é garantia que você... Cebolinha, vem pro Flamengo, você vai ser manda feliz. o Bruno Henrique pro Fenerbahçe, traz o Cebolinha e vai ser reposição à altura no curto prazo. O cara pode ter ser. tempo de readaptação ao futebol brasileiro, entender o time. O Bruno Henrique entende perfeitamente as movimentações do Gabigol, do Everton Sim. Ribeiro, do Arrascaeta, já tem É entrosamento. aquela história Então, que não peraí, então precisa nem ninguém que olhar. chegar vai responder. Não, ninguém O que eu vai. tô dizendo é, você fazer essa modificação Não, no vai meio da haver uma temporada, garantia que vai ser perda. Não, rápido. vai Não vi haver isso a de garantia. perda. Nem o Messi foi garantia. Ele foi pro Paris Saint-Germain até Exato. agora, ok. Vai Mas, haver a perda, Você, mas tem uns que a- você olha e fala aqui, opa, aqui é muito mais chance de A dar certo. possibilidade de encaixar mais rápido é muito maior, mas que vai haver uma perda, vai, porque o Bruno Henrique ele não precisa nem olhar para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, muito menos para o Gabigol, por causa de questão de entrosamento. Isso é fato. Uma questão de encaixar. Elton Serra. Quero ouvir o Elton Serra. Elton, por favor, depois dessa balbúrdia toda aqui, vamos lá. Eu acho que tem casos e casos, né? O próprio Bruno Henrique foi para a Alemanha, não se deu muito bem, voltou para o Brasil, conseguiu ir muito bem no Santos e depois foi para o Flamengo, o próprio Gabigol, o Hulk, o Diego Costa, né? Que chegou ano passado também, fez seus golzinhos, apesar de ter sido reserva no Atlético, mas tem outros casos, tem o Ricardo Goulart, por exemplo, que foi ídolo na China, né? Jogador que se naturalizou e tudo, se eu não estou enganado. E volta para o Brasil e também não está desempenhando o futebol que se esperava do Ricardo Goulart, que ele saiu do Brasil. Acho que tem casos e casos. No caso do Everton, ele joga numa posição em que no futebol brasileiro é muito comum se ter, né? Então, assim, é aquele jogador que você vai jogar no lado do campo. As funções de ponta ele conhece muito bem. Ele não vem para o Brasil para jogar numa outra posição. Ele saiu daqui jogando como ponta, joga na Europa dessa forma e voltaria para o Brasil para jogar da mesma forma. Acho que o encaixe tático aconteceria rapidamente. É a questão de adaptação, readaptação ao futebol brasileiro, que eu acho que seria muito rápida na posição que ele joga. Muito bem. Então o Elton tá mais comigo e com a Ivana. Tá, e comigo. Mas ele Tá quis... sozinho, é 4 contra 1. Ele não quis Parem de evidenciar pressionar, muito isso parem para de ficar bem pressionar com o o Breno. Breler. Não, mas Sempre Porque assim. ele Everton vive Cebolinha. discordando do Breler agora. jogadoraço, concordo plenamente Claro. com vocês. Só teria cuidado de não fazer isso. Vamos tirar um, coloca o outro, é o mesmo Flamengo, até porque esse Flamengo está num processo de... Esse Flamengo não encaixou. Sim. Então você tem um jogador, mais um jogador para entender, assimilar, Não pode encaixou, ser algo tem um arriscado. treinador aí, né? Aliás, treinador que permanece, olha, pelo que a gente sabe, por pura falta de opção no mercado mesmo. É só por isso, hein? Só por isso. Questão de diretoria e tal.
vão analisar e parece que a diretoria do Flamengo está olhando o mercado. O Paulo Souza, fica aí que eu vou dar uma olhadinha no mercado. Segura a bucha aí, fica um pouquinho. Quando eu achar... Fora a idade, jogador por jogador, não sei se você concorda, mas o Bruno Henrique é mais jogador que o Everton Cebolinha, certo? Aí concordo com você. A questão é a idade, rejuvenescer o elenco. Pode ser que nessa movimentação estratégica o Everton se encaixe mais num processo de longo prazo. Bruno Henrique tem mais estrada que o Everton Cebolinha. Se ele é mais jogador que o Cebolinha, o tempo dirá. Vamos dar o tempo também para o Everton Até Cebolinha. hoje ele fez mais, né? Mas você acabou de citar a Copa América que o Everton Cebolinha arrebentou, por exemplo, né? Bom argumento, hein? Você tá virando um bom advogado também, hein? Estou tentando, é convivência com vocês, estou aprendendo. Vamos ao